2, expoente 4, termo independente. Aí eu vou fazer o seguinte, uma transformação. Onde estiver o x ao quadrado, eu vou substituir por uma letra qualquer. Aqui, no caso, eu escolhi a letra y, mas poderia ser o m, poderia ser o k, pode ser um a, mas eu escolhi o y, tá? Que é o mais comum, né? Então, onde aparecer x ao quadrado, eu vou substituir por y. Aí eu pego a equação aqui, ó, x à quarta menos 10x ao quadrado mais 9 igual a zero. Mas presta atenção numa coisa aqui, ó, esse x à quarta, ele não é a mesma coisa que x ao quadrado de novo? Porque 2 vezes 2, 4. Então, sempre eu vou ter que fazer isso. Então, ó, só no x à quarta ele vai virar x ao quadrado. Menos o resto eu copio, menos 10x ao quadrado mais 9 igual a zero. E eu vou substituir, ó, onde tiver o x ao quadrado eu vou pôr y. Então, tá lá, ó, isso aqui tudo é y, tá vendo, ó? Onde tiver x ao quadrado eu vou pôr y. Então, no lugar desse x ao quadrado eu vou pôr y. E esse 2zinho aqui, esse 2zinho de fora, tá vendo? Menos 10x ao quadrado, ó. Então, x ao quadrado vale y, ó. Coloquei y, só que não vai ao quadrado, né? Porque todo o x ao quadrado vale y. Só aqui que eu coloquei ao quadrado, porque é o que tá fora. Mais 9 igual a zero. Gente, aqui é o delta, ó. A1, B menos 10 e o C 9. Tiro o delta normal, 64. Aí eu vou lá pro y, que agora eu vou por y, não vou por x aqui, né? Por quê? Porque a minha equação tem a variável y, tá? Então, a variável y, ó. Aí, mesma formulinha, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E substituo, menos o b menos 10, olha lá, mais raiz de 64, e faz a continha. Mais, menos com menos dá mais ou menos raiz de 64, 8 por 2. Acha o y1 e y2, né? Primeiro compositivo, 10 mais 8, 18, por 2, 9. 10 menos 8 dá 2, dividido por 2, 1. 9 e 1 são os valores do y. Acabou? Não. Por quê? Porque na minha equação inicial tem o x. Então, é o x que eu quero saber. Aqui eu achei y. Então, depois que eu achei isso aqui, eu vou voltar lá nessa expressãozinha aqui e coloquei ela aqui, ó. No lugar desse y, eu vou substituir esses dois valores aqui para eu achar o x, que é a solução da minha equação. Então, vou pôr lá x ao quadrado igual a y, mas só que agora é o y1. Então, x ao quadrado é igual. Quanto que deu meu y1? Vou lá, 9. Eu vou pôr 9 aqui. Aí, x igual, esse 2 aqui vira uma raiz quadrada, né? Como você já sabe, eu já falei. 9. X igual, mais ou menos, 3. Tirou da raiz, é sempre mais ou menos, né? 3. Pronto, já achei a primeira solução. Tá? Depois, mesma expressão, só que agora eu vou substituir o y2. X ao quadrado igual. Quanto que deu meu y2? Aí eu vou lá, 1. Aí põe 1 aqui. X igual raiz quadrada de 1, mais ou menos 1. Solução, mais 3, menos 3, mais 1, menos 1. Gente, a equação do segundo grau tem duas soluções, o x1 e o x2. A equação biquadrada do quarto grau, ela tem 4 soluções, tá? 2 aqui, 2 aqui. Tá? Não necessariamente, né? Às vezes aqui pode dar 0, tá? Aqui pode dar 2 valores, o máximo, né? 2 valores, aqui no mínimo, né? 2 valores. Aqui pode dar 0, aqui pode dar uma raiz negativa também, conjunto vazio, e valer só uma só solução, tá? Então, a minha equação do primeiro grau tem uma solução. A do segundo grau, 2 soluções. Do terceiro grau seria 3. A do quarto grau, que são as biquadradas, 4 soluções o máximo, tá bom? E é isso.